Semana passada eu comecei falando sobre uma série, Por que precisamos de um avivamento. A primeira coisa que você tem que entender é o que é um avivamento. Um avivamento é você ser renovado, é você ser cheio de vida novamente. Às vezes a gente precisa de renovar o nosso casamento. Quem aqui é casado há muito tempo? 2 meses, 3 meses, assim? Quem aqui é casado? Porque hoje em dia, o cara passou de 1 ano, tem que dar um presente para ele, né? Quem aqui é casado há muito tempo aí, diga eu. Casamento precisa ser renovado? Lógico que precisa. Uma empresa precisa ser renovada? Um ministério? Tudo. Porque tudo sofre desgaste. E nesse desgaste tem perdas. E a gente precisa renovar. O que é avivamento? É trazer vida sobre aquilo que morreu. Tem gente aqui essa noite que tinha sonhos tremendos e os seus sonhos morreram. Essa semana virá um avivamento que vai trazer vida de volta a esses sonhos. E eles deixarão de ser sonhos e se tornarão realidade na sua vida. Então tudo na vida do ser humano ela precisa ser renovada. A nossa saúde. É engraçado, eu vi uma estatística essa semana, que os homens empreendedores têm uma saúde melhor aos 50 anos do que aos 40. Porque eles vão vivendo e vão fazendo e se desgastam, e aí passa mal e diabetes, e infarto e tudo acontece. Aí eles caem em si e começam a cuidar da saúde. Então, geralmente aos 50 estão melhores do que aos 40. Porque teve o quê? Uma renovação na saúde. Então todas as áreas da nossa vida, elas precisam ser renovadas. E uma das coisas que nós precisamos é de um avivamento. O que é um avivamento? Quando um homem muito importante disse a Jesus: o que eu faço para ser salvo? Ele disse: importa que você nasça de novo da água e do Espírito. Nascer de novo era ele ser batizado nas águas e era ele receber a Jesus como seu Salvador. A Bíblia diz que quando a gente recebe o Espírito Santo, que o homem, o corpo dele é o templo do Espírito Santo. Então nós recebemos o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. E o que é avivamento? É a gente ser cheio de novo do Espírito Santo. Porque é Ele que traz vida aos nossos sonhos, aos nossos projetos, ao nosso casamento, ao nosso relacionamento familiar, conjugal. É Ele que traz vida aos nossos projetos profissionais, financeiros, a todas as áreas da nossa vida. E eu quero hoje continuar falando sobre isso. E hoje eu quero continuar o que eu estava falando domingo passado, mas eu quero que você entenda o que o avivamento faz em nós, quando nós somos cheios de Deus. O que isso faz conosco? 3 coisas importantes e eu quero que você preste atenção nisso. A primeira coisa, quando somos cheios de Deus, quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando passamos por um avivamento, ele faz o quê? Corrigir as áreas vulneráveis da nossa vida. Todos nós, eu e você, temos áreas vulneráveis. Nós temos qualidades, mas temos defeitos. Nós temos potenciais, mas temos fraquezas. E existem áreas da nossa vida que somos vulneráveis. Tem gente que é vulnerável em algumas áreas. Por exemplo, tem algumas mulheres que são vulneráveis na área da fofoca. Ela perde a amiga, mas não perde a fofoca. Tem gente que é vulnerável na área da bebida. Começa, bebe isso, pronto, encheu a cara, bêbado, chega em casa. Tem gente que é vulnerável na área da prostituição. Hoje, a pornografia está desconstruindo os adolescentes e destruindo os casamentos. São pessoas que têm uma vulnerabilidade nessa área.
Então tem pessoas que são vulneráveis em várias áreas. Quando somos cheios do Espírito Santo, ele corrige as áreas de vulnerabilidade das nossas vidas. Colossenses capítulo 3, versículo 5, o apóstolo Paulo escreve: mortificai, pois, os membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado. Meu Pai do céu, 80% da igreja está em pecado. Apetite desordenado. É engraçado quando a gente lê isso, fala, nada a ver apetite desordenado. Ei, teu corpo é templo do Espírito Santo, ele não é teu, e você não tem o direito de comer desordenadamente e causar problema ao seu corpo, porque ele é o templo que habita a presença de Deus na face da terra. A presença de Deus na face da terra não está dentro de uma igreja em 4 paredes. Ela não está em uma catedral. O Senhor Jesus disse: em 3 dias eu vou destruir esse templo e vou reconstruir um novo. O que ele estava dizendo? Até agora a presença de Deus está no templo de Jerusalém, mas quando eu morrer e ressuscitar, ela não estará mais lá, mas ela estará no templo que é o corpo do homem. Eu vou habitar na vida de um homem. Por isso nós temos que cuidar do nosso corpo. E aí o apóstolo Paulo fala, você precisa mortificar, e principalmente essas atitudes, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A nossa vida, ela é como um cano, é um cano que flui. Aquilo que a gente pensa, que a gente sente, ele flui através da nossa expressão facial, da nossa voz, do nosso olhar, das nossas atitudes. Com o passar do tempo, esse cano enferruja, esse cano começa a entupir, esse cano tem pressão e começa a vazar. Ou seja, nós somos danificados ao longo do tempo, e por isso, de tempo em tempo, precisamos ser cheios de Deus. Não é só vir à igreja, mas é ser cheio de Deus. Todo o poder do universo cabe dentro de você. Você pode alcançar qualquer coisa na face da terra, porque você tem o poder de um Deus habitando dentro de você. Mas são as nossas atitudes erradas, são as áreas da nossa vida que nós temos vulnerabilidade. E por que temos vulnerabilidade nelas? Pela nossa conduta, pelas nossas atitudes. Avivamento, ele repara o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Avivamento, ele traz vida às áreas danificadas, às áreas destruídas. Por favor, diga isso: eu sou salvo, não pelo que eu fiz, mas por aquilo que Jesus fez. Eu recebi salvação pela graça, para mim, de graça, para Ele custou a cruz. Alguém está entendendo isso? Você foi salvo pela graça, não pelo que você fez, mas por aquilo que Jesus fez. Então agora o que você precisa? Ser cheio de Deus. Jesus disse assim: uma pessoa quando recebe a Jesus e é salva, a casa dela é limpa e adornada. E existem espíritos malignos que vão embora, rodeiam a terra e depois voltam. E pela janela eles olham e vê a casa limpa e adornada e vazia. E aí eles chamam mais 7. E o segundo estágio dessa pessoa é 7 vezes pior do que o primeiro. O que Jesus está dizendo? Ei, você foi salvo pela graça, só que a partir do momento que você foi salvo daqui para frente, você precisa ser cheio de Deus. A sua mente, as suas emoções precisam ser cheias de Deus, para que as áreas que você é fraco sejam restauradas. A segunda coisa que o avivamento faz em nós, ser dominado pelo Espírito e não pela carne.
Olha o que o apóstolo Paulo fala em Coríntios, 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, ou seja, eu posso qualquer coisa que está no mundo, mas nem todas as coisas que estão no mundo me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ei, quero te dizer algo, coloca lá no seu Instagram, faz de conta que a frase é sua. Aquilo que você não domina, te governa. Aquilo que você não domina, te governa. Não domina a mentira, não domina a fofoca, não domina o roubo, não domina o engano, não domina a prostituição, não domina a pornografia, não domina as áreas da sua mente, não domina o pecado, não consegue dominar o seu temperamento, não domina a ira, a agressividade, a explosividade. Vai lá, diga isso. Aquilo que eu não domino, me governa. Quer ver uma estupidez? É uma pessoa falar assim: eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Idiota. Desculpa a palavra, mas é um idiota. Ele está dizendo: eu sou grosso e vou continuar grosso. Eu sou mal educado e vou continuar mal educado. Gente, eu sou muito transparente. Não, você não é transparente, você é mal educado. Você pode falar a verdade com educação e respeito. Aquilo que você não domina, te governa. Tem gente sem casamento porque não domina o temperamento. Tem gente pobre porque não domina a impulsividade de gastar mais do que o que tem. Meu Deus, diga isso de novo. Aquilo que eu não domino, me governa. Quando somos cheios de Deus, quando vivemos um avivamento, Ele nos ajuda a dominar e não sermos dominados. O Espírito governa e não a carne. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo. Aí você dá vazão às áreas da sua carne. E daqui a pouco você perde o casamento, você perde o relacionamento familiar, você perde os filhos, você perde os seus pais, você perde sócio, porque não controla temperamento, porque não controla suas emoções, porque é muito melindroso, porque é cheio de mimimi, ou porque é grosso, irritado, agressivo, perde porque é um adúltero, vive na pornografia, porque é mentiroso, porque é caluniador, porque é fofoqueiro. Ah, meu Deus do céu. Mateus 26:41, Jesus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Uma das coisas que você precisa aprender hoje, olha aqui para mim, uma das coisas que você precisa aprender aqui hoje, olha que interessante, a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de você. O diabo vem, põe o pé, e você diz: eu não vou sair daqui. E ele diz: você vai sair. E você dá mais um passo e diz: eu não vou sair. Quem vai sair é você. Seja a área da enfermidade, ou uma crise financeira, ou um problema familiar, e você põe o pé e diz: você vai sair daqui. Ele diz: eu não vou sair. Quem sai é você. E você avança mais ainda e diz: você vai sair daqui em nome de Jesus. E ele tem que sair, e acabou. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Por um caminho ele vem contra você, por 7 caminhos ele foge da sua presença. Mas olha que interessante isso aqui. Coríntios 6:18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Olha o que diz 2 Timóteo 2:22. Foge
O primeiro texto de Coríntios diz: fugir da prostituição. O segundo Timóteo: foge também dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, sem a qual ninguém verá a Deus. Com um coração puro invocam ao Senhor. Ei, olha para mim. Resistir ao diabo e ele vai fugir de vocês. As paixões carnais chegam e você diz: eu não vou sair daqui, sai você. E ela diz: eu vou te tirar daqui, é você que sai. A Bíblia diz para você fazer o quê? Sim, senhor, eu vou fugir, eu não vou te resistir. A Bíblia diz: resiste ao diabo e ele desaparece, mas não resista a uma tentação, porque você vai cair nela. Não teste limites. Um dia, um adolescente disse: pastor, eu comecei a namorar, mas eu queria que o senhor me dissesse qual é o limite do namoro. Eu disse: filho, o limite do namoro é um lugar que você não pode estar. É o lugar mais perigoso da sua vida. Alguém andar no limite. Anda longe do limite, que você vai estar seguro. Meu Deus, alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Avivamento é você ser cheio de Deus. E ser cheio de Deus é você dominar, é o Espírito dominar e não a carne dominar. Ser cheio de Deus é você, terceiro, e termino aqui, permanecer de pé. Quando você está cheio de Deus, você permanece de pé. O que é isso? Tiago 1,14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Pecado não é acidente. Estava ali andando e tropecei, pequei. Que história é essa? É engraçado que todas as vezes que uma adolescente engravida, ela te diz: foi a primeira vez. É tão engraçado isso. Foi a primeira vez, todas. Isso quando não diz: eu não sei quem é o pai. Eu acho tão engraçado isso. A Bíblia diz que o pecado, ele nasce na mente. E a gente vai alimentando, até que ele concebe. Então ele é concebido na mente. Depois que concebe, você pratica. Depois que você pratica, está consumado. Consumado, o pecado gera morte. É aí que você perde o relacionamento com Deus. É aí que você perde a sua família. É aí que você perde os seus negócios. É aí que você perde as pessoas que você ama, por pecar contra Deus e pecar contra elas. Ei, quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente permanece de pé. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, o avivamento, ele nos renova para que a gente não caia. Eu e você precisamos de avivamento, e principalmente as pessoas mais antigas da igreja, porque elas se acostumam com o culto, se acostuma com os testemunhos. A primeira vez que você escutou alguém subindo no altar e dizendo: fui curado, você chorou, você disse: eu creio, eu também vou ser curado. Hoje alguém diz: eu fui curado, você diz: legal. Você já está insensível. O que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo, você é protegido. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. O que é ser cheio do Espírito Santo? O que é ter a vida de Deus dentro da gente? É você não cair, é você não tropeçar, é você não ser vulnerável em algumas áreas da sua vida, ou melhor, se a sua força não controlam as áreas vulneráveis, o Espírito de Deus te fortalece para controlar. Diga: aquilo que eu não consigo controlar, o Espírito de Deus me fortalece. Então, por que eu e você precisamos de um avivamento? Para que as áreas vulneráveis sejam controladas pelo Espírito de Deus. Por que eu e você precisamos de um avivamento? Para que a gente domine e não sejamos dominados.
Porque eu e você precisamos de um avivamento para permanecermos de pé.